Senhor Presidente da Primeira Comissão, Senhor Secretário Regional, aproveitando aqui a deixa da Senhora Deputada Sancha Campanella, gostaria de perguntar, de facto, não com muita saudade, do paradeiro do Museu dos Clássicos, efetivamente, porque ao longo dos últimos orçamentos, desde 2015, que este projeto, alegadamente, recebeu mais de 1 milhão de euros, algo sem paralelo com nenhuma outra entidade do setor cultural. Eu compreendo a vontade de criar um Museu dos Clássicos para guardar os clássicos da elite madeirense, mas isso, de facto, não é uma prioridade, mas gostaria de saber qual foi a decisão que fez com que esse projeto fosse omitido, pelo menos para já. Porque o que é prioridade, Sr. Secretário, de facto, são os museus, aqueles museus como a Quinta das Cruzes, onde tem determinadas salas fechadas por falta de vigilantes, e quando temos o futuro Museu da Arqueologia, também já aqui referido, no Forte São Tiago, com obras que não andam e cujo restaurante vai estendendo as suas salas de refeição e festas pela antiga fortaleza com a sua bênção. Também gostaria de referir o Museu da Arte Contemporânea da Madeira, há mais de 1 ano sem ar-condicionado, comprometendo a conservação das obras expostas e o acervo e também toda a equipa de funcionários e visitantes que lá trabalha nessas condições. Já referiu o Sr. Secretário no seu discurso inicial também o importante evento que nós temos, que é o Festival Internacional de Órgão da Madeira. É um projeto que, segundo me informaram, está em reformulação, um projeto que tem sido um sucesso, mas, como qualquer outro investimento, acarreta os seus gastos com pagamentos a artistas e organeiros que fazem a manutenção dos órgãos de tubos. Contudo, há uma preocupação por parte dos artistas regionais relativamente à manutenção de todos os órgãos de tubos da região e não apenas os que participam nesse evento, sendo que reivindicam uma intervenção de fundo, não apenas o ser afinados e limpos, mas algo mais duradouro. Uma vez que o trabalho dos organeiros tem custos significativos, obviamente, solicitamos que considere esta intervenção alargada logo que for possível. Sr. Secretário, o JPP defende o investimento na área da cultura, mas não pode aceitar que se descure os pequenos e grandes pormenores que possam comprometer a imagem, a qualidade ou a manutenção do património existente e o respeito por quem trabalha e defende arduamente a cultura regional. Antes da minha intervenção, um comentário. Registro com agrado o alastramento da mancha verde aí para esse outro lado do hemiciclo. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário da Economia, Turismo e Cultura, temas tão caros ao Porto Santo. Na sua intervenção inicial falou-nos em indicadores e números grandes, eu falarei de números simples e casos concretos. O Porto Santo continua esquecido. O Porto Santo ficará mais empobrecido com este orçamento. O Porto Santo está a saque. O Porto Santo continua esquecido, quer pelo Governo Central, quer pelo Governo Regional, e não se vislumbra neste orçamento e neste PIDAR uma solução mais próxima para muitos dos problemas que afetam a comunidade porto-santense. Vejamos. Na alçada do Governo Central, mas a exigir uma posição firme do Governo Regional, a recuperação da Aerogar do Porto Santo. Uma das duas principais portas de entrada na ilha, a merecer, a exigir uma recuperação imediata. Outro exemplo, a esquadra de polícia, sem condições para os agentes e para os que necessitam daquele serviço. Que condições oferece a um porto-santense ou um turista aquelas instalações? Na alçada do Governo Regional, no âmbito da economia, a fábrica das algas, tantas vezes discutida, mas que mantém na incerteza dezenas de trabalhadores e respectivas famílias. Senhor Secretário, a primeira questão, para quando uma solução definitiva para a fábrica das algas? Para quando uma solução em definitivo para a fábrica das algas que dê segurança aos trabalhadores? Aqui sim podemos falar dos trabalhadores, Senhor Secretário. No turismo e cultura, o Porto Santo beneficia de uma história de mais de 600 anos. O seu património material e imaterial é único e, no entanto, vai paulatina e inexoravelmente sendo esquecido e dilapidado.
a Fábrica das Águas, as noras, os moinhos, a técnica de palmito, os ditos, os cantares, tudo caminha para a extinção. Tardam medidas concretas, o seu estudo, a sua recuperação, a sua divulgação. Um exemplo, o pontão das Salinas. Recordam-se? Porto Santo já teve indústria de extração de sol. Um exemplo de património industrial na praia, caso que me parece único. A sua recuperação, tantas vezes prometida pelo Governo Regional, nunca foi cumprida. Hoje é um montante de pedras que, ao invés de representar a história, representa um perigo para os utentes da praia naquela zona. Outro exemplo, as condições em que se vendem os produtos hortícolas da ilha. As barracas sem condições para os vendedores e uma má imagem turística dos produtos reserva da biosfera. Para quando uma solução definitiva? O Porto Santo ficará também empobrecido com a aprovação deste orçamento. Volto ao assunto, subsídio de insularidade. Anunciado e bem para os funcionários públicos da Madeira, fica a faltar para todos os restantes trabalhadores, mas para os trabalhadores da função pública do Porto Santo é um corte parcial ou completo de uma fatia significativa no seu orçamento. Os senhores deputados não desconhecem, por acaso, os custos da ultraperiferia. Os senhores deputados sabem quanto gasta um jovem casal que queira vir a uma consulta do pediatra com o seu filho e tenha que passar 1 ou 2 dias no Funchal? E tantas outras despesas sempre acrescidas para a comunidade porto-santense. A região, como região ultraperiférica, recebe da União Europeia fundos para responder a esta circunstância. E qual é a resposta do Governo Regional? Corte imediato, parcial ou absoluto, do subsídio de insularidade. Sr. Deputado, terminou o seu tempo. Peço consideração. Os senhores atuam como o Porto Santo da mesma forma como se queixam do tratamento de Lisboa para com o Funchal. É um custo, é para cortar. Caro senhor secretário, o Porto Santo não é um custo, nem merece ser empobrecido desta forma. Quanto ao saque de que falei no início da minha intervenção, mostro-vos esta foto de recuperação de 2 casas da lancha. Sr. Deputado, agradeço que concluiu. Terminou já o seu tempo. Tudo certo do ponto de vista legal. Tem espaço para guardar a lancha, os trechos de pesca, não foram os 2 metros de altura e o muro de betão que a separam da praia. Concluo. O Porto Santo precisa da vossa ajuda. Muito obrigado, Senhores Sr. deputados, Deputado. é uma ilha pequenina, tem pouco peso nos números, nos votos, mas a sua história e as suas pessoas merecem muito, muito mais. Muito obrigado, Sr. A Madeira Deputado. é a melhor ilha do mundo, como diz uma certa cadeia norte-americana, mas a Madeira tem uma ilha gêmea. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário, reparei que existe aqui um grande investimento, e hoje já foi aqui elencado, o investimento na recuperação do património cultural. Um desses elementos é o Forte de São João Batista do Pico, na Fortaleza do Pico, no Funchal. Vi que está elencado. E ainda bem que era um edifício, um forte do século XVII, semi-abandonado nos últimos tempos. Na mesma linha, lembrei-me de um outro forte de São João Batista, em Machico, que também tem estado abandonado. Vi que não faz parte destas obras, mas sei que existe lá um investimento privado, mas que teimem não arrancar. Tem havido alguns constrangimentos e de concessão em concessão, que tenha sido concessionado a um privado, não tem sido possível avançar. E acabamos por não ver solução à vista. Senhor Secretário, relativamente a este assunto e a este forte, que temos aqui um investimento privado e também temos aqui um elemento da cultura, também temos aqui cultura e investimento juntos num projeto, existe já alguma solução, alguma intervenção ou alguma solução por parte do Governo ou da Secretaria para resolver este constrangimento? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional, bom dia. Eu gostava de direcionar esta primeira questão ao ambiente e à conservação e tenho de começar necessariamente pela Estrada das Ginjas, que continua a constar neste pilhar. Vossas Excelências continuam a existir neste atentado ambiental. E permita-me, Sr. Presidente, que crie aqui um pequeno caos estatutário, que me dirija diretamente não à Secretária, mas aos deputados desta Casa, principalmente àqueles que suportam atualmente este Governo. E refiro-me ao Chega, ao CDS e também ao PAN
e infelizmente não me posso referir à Iniciativa Liberal, que não está neste momento em plenário, mas certamente estará a ouvir este debate. Que não existam dúvidas, senhores deputados, que esta Estrada das Ginjas é um dos maiores atentados ambientais deste Governo Regional, que pretende rasgar uma floresta que tem mais de 20 milhões de anos, 20 milhões de anos, que resistiu a incêndios, que resistiu a glaciações, mas que neste momento, hoje, é durante o vosso mandato, que ela sofre um dos maiores ataques políticos à sua conservação, à preservação da sua biodiversidade. E eu refiro-me aos senhores deputados, porque o JPP já deu entrada nesta Casa para discussão neste orçamento da retirada imediata deste projeto e que será votado amanhã, como todos vós sabem. Está nas vossas mãos, senhores deputados do Chega, do CDS e do PSD, inevitavelmente, penso que o PAN não tem assento nesta comissão, está nas vossas mãos apoiarem esta medida do JPP para acabar com este projeto de uma vez por todas, ou então serão cúmplices de um projeto que já foi condenado por instâncias internacionais como a Unesco e que irá destruir um património natural e ecológico, o maior património natural e ecológico que a Madeira alguma vez teve. Mas, senhora Secretária, se a vossa ânsia de pavimentar é assim tão grande, poderão começar por onde ela faz realmente falta, com os percursos pedestres que estão sobre a vossa gestão. E damos exemplos. Este exemplo. Este caso é do Mirador do Juncal, onde o calçamento está neste estado de degradação, em plena área protegida. Um pouco mais adiante temos o trajeto Ariero-Ruivo, que aqui está também, onde também é este o estado do calçamento e onde o atual estado de degradação do pavimento pode levar a quedas graves, aliás já levou a quedas graves de turistas nesta vereda. Mas temos também situações de cabos e verandis de segurança que estão neste estado. Alguns partidos, alguns dobrados, alguns inexistentes em zonas de precipício. E, senhora Secretária, esta foto tem poucos dias. Isto tem poucos dias, está nesta situação neste momento. É da vossa responsabilidade garantir que isto não aconteça. E devido à falta de tempo, e ainda assim contando com alguma consideração da mesa, eu posso lhe garantir que são dezenas de situações, senhora Secretária. E eu pergunto, onde é que estão a ser aplicados os orçamentos aprovados para a manutenção destes percursos? Onde é que estão as verbas obtidas no acesso ao Cais de Sardinha? Os milhões anunciados das verbas arrecadadas no Cabo Girão? As receitas para esta conservação? Porque isto é grave, isto é negligência na manutenção e segurança dos atuais percursos, que podem, inclusive, contribuir para maiores acidentes. Senhora Secretária, a Proteção Civil já avançou no ano passado, tivemos mais 47% de acidentes comparativamente ao ano anterior. 47% num só ano de aumento. 47% de aumento. E pode-nos dizer que a região tem uma cota parte de responsabilidade nestes acidentes, e é verdade. A verdade é que muitos acidentes resultam também do comportamento de risco de alguns turistas, e isto é um facto. Cada vez mais existem turistas que saem dos trilhos, aventuram-se em áreas perigosas, ultrapassam terminou já as o seu barreiras tempo. de encerramento dos percursos, e agradeço a sua consideração, Sr. Presidente, mas isto também é a prova de carência de efetivos de polícia florestal e de vigilantes da natureza. Houveram contratações, nós admitimos que sim, mas foram insuficientes, até porque existiram vários abandonos nesta carreira. Existe uma notória carência de profissionais para fiscalizar estes percursos e nós já alertamos para isso. Falta de atratividade, falta de valorização das carreiras, falta de recursos humanos. E eu pergunto, muito obrigado, Sr. Presidente, antes do novo alerta, eu pergunto, para quando verdadeiras soluções para estas situações? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, Sr. Secretário, Dr. Rafaela Fernandes, falou há bocadinho do património natural, que é a maior riqueza do arquipélago, ainda bem que assim é, porque a minha intervenção vai nesse sentido. Eu devo fazer uma correção em relação àquilo que disse nas minhas intervenções anteriores. Eu disse que o Porto Santo tem caído no esquecimento, que o Porto Santo tem estado a saco. Tenho que corrigir. O Porto Santo não caiu no esquecimento. O Porto Santo caiu no esquecimento porque está a saco. Vou dar-vos um exemplo. Vou começar por ler um parágrafo do Orçamento Regional na página 61, que é delicioso.
Diz assim o Orçamento Regional para 2024. Há uma clara, sublinho o adjetivo, clara preocupação com a preservação do património paisagístico, vírgula, dos recursos naturais e da qualidade ambiental através do reconhecimento destes elementos como essenciais para o equilíbrio ecológico e social da região e enquanto atributo à oferta turística. Não podia estar mais de acordo. Agora, a prática tem revelado que está muito distante desta teoria. Tudo isto é lindo, tudo isto é pura poesia, tudo isto é um logro rematado. No Porto Santo assistimos à construção de casas da lancha, entre aspas, em bloco e cimento em cima da praia. Assistimos também ao encerramento de caminhos de acesso à praia, primeiro no Tia Maria, depois na Praia do Combro. Tudo legal. Tudo legal. Os porto-santenses estão a ser expoliados do seu património. Tudo legal. E agora, esta estrutura em cima de uma paleoduna. Peço desculpa. Esta estrutura em cima de uma paleoduna. Senhores deputados, eu tenho a certeza absoluta, se vocês não estivessem aí nessa bancada, com essa filiação política, iriam concordar que isto é um atentado ambiental. É o Porto Santo. Não somos contra o progresso, gostaríamos de ver respeitados os direitos de todos os porto-santenses. Não somos contra o investimento privado, mas gostaríamos que fosse salvaguardado o património natural único da ilha. Não somos contra a implantação de apoios de praia, eles são fundamentais e essenciais. Somos contra a terraplanagem, a introdução de maquinaria pesada sobre as dunas, com fósseis com milhões de anos. Somos contra o pisoteio selvagem de espaços pristinos. Somos contra a implantação deste apoio de praia mínimo sobre as dunas, a 300 metros do projeto Life Dunas, onde o Governo terá investido mais de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros, Sr. Deputado. Ironia das ironias. Deixem-me só terminar lendo... Sr. Deputado, terminou o seu tempo. De um cidadão. A superfície de arenito onde a estrutura está a ser montada é uma paleoduna, uma duna fóssil que corresponde a um estágio do processo de evolução de areia solta para a rocha arenito. Processo que dura milhares de anos e que, no meu entender, devia ser mais bem tratada. Foi Sr. o Deputado, pior agradeço que conclua. possível. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado Rafael Nunes, também do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Secretária Regional disse na sua última intervenção que não me consegue entender e eu concordo consigo, porque Vossa Excelência confunde termos, não percebe o que lhe é perguntado, atrapalha-se nos conceitos, faz interpretações erradas e depois coloca nas nossas bocas as suas interpretações erradas, deturpando completamente aquilo que eu disse. Portanto, eu vou tentar falar mais devagarinho a ver se nos entendemos. Ainda há dias, eu tive a oportunidade de lhe transmitir a nossa descrença na vossa governação no setor agrícola. E, dada essa falta de confiança, de lhe pedir um compromisso público de manter o aumento dado aos produtores de banana. Foi um aumento incompleto, se ficou para a categoria extra quando poderia ter ido às outras categorias, mas ainda assim era positivo. E avisamos, mas nós avisamos, acima de tudo, que isso implicaria uma boa gestão por parte da GESMA, até para que depois começa a falar e depois não ouve as questões e depois interpreta mal. É este o problema. Avisamos que implicaria boa gestão para não provocar problemas de tesouraria na GESMA. E por isso pedimos o seu compromisso para que, pelo menos, mantesse estes preços. Vossa Excelência não o deu. Mas em boa hora que o fizemos. Porque, ano após ano,
Esta bancada parlamentar vem denunciando as mordomias, os despesismos da GESBA. Durante anos avisamos que era preciso cortar nestas gorduras da GESBA, que era preciso pensar nos agricultores. Vossa Excelência ficou indignada, ficou exaltada, ficou ofendida quando denunciávamos esta má gestão da GESBA, respondeu com injúrias, com ridicularização às competências de fiscalização desta bancada. Foi inclusive a senhora secretária, foi buscar a história da carochinha, literalmente. Fui buscar literalmente a história da carochinha e isto ficou em ata. E o que nós encontramos neste orçamento é, de facto, de bradar aos céus. O que já temíamos aconteceu. Encontramos a mais recente demonstração dos resultados da GESBA. Pela primeira vez desde 2015, a GESBA apresenta um resultado líquido negativo de 1,2 milhões de euros. Não deixa de ser irónico que é na mesma altura em que a produção aumentou 20%. A produção aumenta 20%, mas a GESBA dá prejuízos de mais de 1 milhão de euros. E olhando, realmente a desesperar, e olhando para a demonstração de resultados, comparativamente, por exemplo, a 2021, duplicaram o custo de mercadorias vendidas. Ou seja, passaram, números redondos, de 6,8 milhões de euros para quase 15 milhões de euros. E eu pergunto, para onde é que foram esses milhões de euros? Porque certamente os produtores não passaram a receber o dobro pela banana que entregam na GESBA. Por isso, com toda a humildade, senhora secretária, com toda a humildade, explique-nos para onde é que foram estes milhões e o que é que anda a GESBA a fazer com este dinheiro, que depois acabou e resultou num resultado operacional bruto negativo. E eu reforço a minha questão, senhora secretária. É urgente fazer cortes nas gorduras da GESBA, nas despesas supérfluas. Nós falamos nas despesas que... Não, o senhor deputado Nuno Maciel quer fechar a GESBA. Não sejamos tão dramáticos. Cortemos nas despesas de representação. Cortemos nos contratos de aluguer ruinosos. Cortemos nas despesas para obras supérfluas como o Museu da Banana, etc. Tenham calma, senhores deputados. Sr. Deputado, terminou o seu tempo. Eu termino já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar terminar já. Sr. Deputado, agradeço que conclua. Os números que comprovam a ruína da GESBA não são nossos, são vossos. São oficiais e estão nos vossos documentos. Vossas Excelências criaram um monopólio em torno de uma empresa que já se mostrou incompetente na gestão da banana e dos dinheiros públicos e é necessário cortar nessa má gestão antes que esses problemas se agravem e pedimos, uma vez mais, que nos deixe cá. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimos senhores e senhoras deputadas, excelentíssima senhora secretária. Sobre esta questão dos recentes atentados ambientais no Porto Santo, estranho o silêncio ensurdecedor de alguns elementos, de algumas bancadas que têm nos seus programas estas questões. Enfim, senhora secretária, eu compreendo a sua posição, quer justificar o que é injustificável. Eu concordo consigo quando fala na necessidade Sra. Secretária, eu concordo consigo quando fala na necessidade de apoios de praia. Eu penso que é evidente para todos. Eu penso que também deixei isso claro. O que eu gostaria de dizer é que não concordamos com o local onde aquilo foi implementado. E a forma como aquilo foi implementado e até o material como aquilo foi implementado. Destruiu-se uma duna com milhões de anos. Senhora Secretária, por favor, quando for lá ao Porto Santo, visite o local, há de concordar que aquilo é um atentado, use a sua influência para corrigir o que pode ser corrigido. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Vou passar a palavra também para um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhora Secretária Regional, já muito se falou da renovação da frota, já foi um tema bastante batido, mas eu acho que é necessário sermos muito claros neste assunto. O Governo Regional traz-nos um documento onde inscreve 1 milhão de euros, que deverá, segundo o mesmo documento, ser um mote para a renovação total, 1 milhão por ano até 5 milhões ao final de 4 anos, ou 5 anos.
Senhora Secretária, a região tem 23 embarcações na Madeira. Com 1 milhão de euros por ano, é impossível fazer as manutenções necessárias às embarcações existentes. Quem o diz não somos apenas nós. O Chega está a duvidar, claramente, não contactou com os mesmos armadores que nós, mas são mesmo os armadores. É o presidente da Copesca que dizem que para construir uma embarcação com as condições mínimas de potência e tonelagem ultrapassaria 1,5 milhão de euros, Senhora Secretária. São 23 embarcações. Demorará seguramente mais de uma década a concretizar esta vossa promessa. Uma década, Senhora Secretária. E até lá continuarão estas embarcações com mais de 40 anos a navegar sem qualquer tipo de condições de segurança, sem qualquer tipo de condições de boa navegabilidade, condições muito precárias para uma tripulação que chega a passar 10, 15 dias no mar e muitas, inclusive, não têm autorização para sair da zona económica exclusiva exatamente por não cumprirem as condições mínimas de segurança da União Europeia. Mas vamos mais longe. Inscrevem esta mesma rubrica com 50% de fundo perdido. Ou seja, muitos destes pescadores e armadores não vão conseguir ou terão de tentar recorrer à banca. Se não tiverem os recursos económicos para acederem à banca, não vão conseguir renovar as suas embarcações. E eu pergunto, quais as soluções para estes casos? Uma segunda questão, referente às cotas e aos tão prometidos estudos sobre o setor das pescas. Todos os anos orçamentamos milhares de euros em estudos científicos para comprovar, com dados científicos, o estado dos estoques e verificar qual a margem que temos para aumentar as cotas de pesca aos nossos pescadores. E a verdade é que esta bancada do JPP já pediu por inúmeras vezes à Secretaria do Mar os estudos de viabilidade, os estudos biológicos, os estudos de proteção, etc, os quais nunca foram remetidos a este Parlamento. Há anos, Senhora Secretária, há anos, muito antes de Vossa Excelência ocupar essa cadeira. Centenas de milhares de euros de estudos que nunca ninguém lhes pôs a vista em cima. E eu pergunto, o que é que contém esses estudos para nunca serem remetidos a este Parlamento? E agora que se levantam dúvidas sobre a possibilidade de aumento das cotas, e uma vez que esses estudos continuam a não chegar a este Parlamento, eu pergunto diretamente a Vossa Excelência, que agora detém a tutela. E a pergunta é muito direta. Conhece a região, o real estoque das suas espécies mais comerciais, como a espada, o gaiato, o atum, a cavala e os chicharros? Conhece Vossa Excelência o real estoque de lapa, que inclusive existe uma obrigatoriedade legal para existir esses estudos. Esses estudos são exigidos pela lei para aferir e para antecipar medidas de proteção e garantir a sustentabilidade da apanha da lapa. E eu pergunto-lhe muito diretamente, Sra. Secretária, onde é que estão esses estudos? E se, de facto, tiverem na sua posse, eu peço que nos remeta a este Parlamento para a devida análise. Muito obrigado.